Reunião, depois... Microfone bem alto aqui. Boa tarde, senhores, senhoras, obrigado pela presença. Impreterivelmente às 14 horas, começando a nossa reunião. Hoje, uma tarde de quinta-feira bastante concorrida na Casa Legislativa, outras reuniões, entre elas nas salas ao lado, a CPI do lixo também, bastante alvoroçada por lá, um quórum maior que essa reunião do Floribike. Nós vamos iniciando, enquanto as autoridades convidadas chegam, entre elas a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, o IPUF, reunião ampliada no seio da comissão, da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana e Defesa do Ciclista sobre o Floribike, bikes compartilhadas tão aguardadas por Florianópolis, que nós já podemos observar pelo mundo todo e também algumas capitais de outros estados brasileiros, outras cidades pelo Brasil afora. Nós vamos rodar um vídeo de aproximadamente de 5 a 7 minutos, falando um pouquinho sobre o Floribike, enquanto as autoridades vão chegando e se acomodando nos seus lugares. Assim, daremos início a essa tão importante reunião. Por favor, assessoria, se puder rodar o vídeo. Você chega a uma estação como essa, retira uma das bicicletas públicas e pode usá-la para ir ao trabalho, passear, cumprir compromissos. Assim funciona um sistema de bicicletas compartilhadas, realidade que já se espalha por dezenas de municípios do Brasil. É mais uma solução para os problemas de mobilidade em cidades travadas com trânsito e excesso de carros. For society, it's a real way to change the way they get around, being able to have a bicycle at the ready. Not one that you have to pull downstairs, not one that you have to bring up from the basement or find the back of your garage, but walk outside of your house or your apartment and there's a bike station. Public use bicycling is a panacea. O primeiro sistema do país é de 2010, no Rio de Janeiro. De lá para cá, capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador também adotaram a solução. O total de viagens feitas no projeto Bike Sharing como um todo no Brasil já bateu mais de 15 milhões de viagens, sendo que a gente tem mais de 2,5 milhões de pessoas cadastradas na nossa base de dados. A maior parte das viagens tem entre 15 e 20 minutos, que elas têm retirada em uma estação, devolução em outra estação, que elas acontecem de forma muito forte nas proximidades das estações de transporte público, então de metrô, trem. Então a gente vê que são viagens efetivamente que têm o caráter de deslocamento. Maior cidade do país, São Paulo foi responsável por uma verdadeira quebra de paradigmas. Porque a gente tinha uma cidade que não tinha infraestrutura adequada e tinha uma resistência muito grande de achar que a bicicleta não tinha aquele espaço ali como legítimo, né, para compartilhar no trânsito. Ah, não é possível usar a bicicleta porque eu não tenho vestiário, eu não tenho um ponto de apoio, eu vou chegar suado, coisa e tal. A integração dos modais de transporte se mostrou muito eficiente em São Paulo. What these systems are great for, really great, are what's called the last kilometer or the first kilometer. So you walk outside of your apartment or your house in the suburbs and you take the bicycle to the train or to the BRT to get into wherever you need to be. It's fantastic. Existe uma resistência muito grande de estabelecimentos comerciais e residenciais de receberem uma estação na sua rua ou próximo ao teu estabelecimento. Então, hoje, ao contrário, eu tenho mais pedido de gente falando, dá para colocar na porta da minha padaria? Dá para pôr aqui na frente do meu restaurante? Você vê um aquecimento da economia local em torno das estações do bike sharing só pela existência dela, né? Nos últimos anos, São Paulo também teve redução de velocidades e 400 quilômetros de ciclovias. O ciclista da bicicleta compartilhada, ele ainda é um ciclista iniciante, sim, né? Ele usa todo dia e ele só vai usar se você tiver uma infraestrutura cicloviária. Então, quanto maior a sua infraestrutura cicloviária, maior vai ser o uso do seu sistema de bicicleta compartilhada. Ele precisa respeitar esse objetivo de estar próximo a alguma infraestrutura cicloviária. Isso assim, ele pode não estar no leito da infraestrutura, ele pode não estar 1, 2, 3 quarteirões, mas ele precisa estar sempre pensado, bom, a pessoa vai pegar a bicicleta aqui e vai usar alguma ciclovia para chegar em algum lugar. Cada cidade tem uma peculiaridade, isso está muito ligado à realidade da cidade. São Paulo, o metrô, a CPTM acumula viagens. BH é metrô também, mas a ciclovia tem muita importância ali. Em Recife,
é a população flutuante num local específico, ou a faculdade. Em Salvador, no centro, onde você tem um volume muito grande de viagens, também não tem ciclovia, o trânsito é caótico, é extremamente difícil de pedalar ali, e você tem um fluxo enorme. Pode acender as luzes pra gente aí, Fabiano. Acender as luzes. Bom, senhores, o projeto Floribike, no município de Florianópolis, ele iniciou, as ideias iniciaram lá no ano de 2009. O primeiro edital de licitação aconteceu no ano de 2012. O edital deu deserto, não teve empresa interessada até pelos motivos mercadológicos de ser um projeto bastante robusto, perto do que a cidade poderia comportar, ou não perto do que a cidade poderia comportar, mas sim do que a cidade, do ponto de vista mercadológico, teria alguma empresa interessada. Cito, por exemplo, os modelos do Rio de Janeiro, o primeiro modelo que iniciou com 60 estações, e Porto Alegre, que iniciou com 40 estações. O modelo proposto pelo IPUF era um modelo inicial com 112 estações, muito superior ao que o Rio de Janeiro e Porto Alegre, são cidades com um número muito maior de moradores, e o Rio de Janeiro, sede de Copa do Mundo, assim como a Porto Alegre, Rio de Janeiro, sede de Olimpíadas, e também o Rio, capital do Brasil para o mundo em relação ao turismo, né? Então, nesse sentido, acredito que o modelo de Florianópolis proposto não foi atrativo do ponto de vista mercadológico, mas do ponto de vista de modelo, seria sim um sonho para Florianópolis ter aquele modelo aplicado aqui no município de Florianópolis. Eu queria aqui convidar para compor a mesa, representando a sociedade civil, o Luiz, o Peters, representando a Almobice. Se puder compor a mesa aqui conosco, ele está falando com a imprensa. Então, pedir aqui também, mencionar a presença aqui do pessoal do IPUF, o Michel que vai representar. O Michel puder compor a mesa aqui representando o IPUF, e assim com a sua equipe também aqui presente. Convidar aqui para compor a mesa com a gente a Caroline Duarte, do Detran, e mencionar aqui a presença da Amanda Loureiro, também, assim como o André Xavier, da OAB Cidadã. Obrigado. Tudo bem? Obrigado pela presença. Senhores, o edital está sendo construído pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu falei ontem com o secretário Marcelo Silva,
ele me confirmou que estaria presente na reunião. A Secretaria de Mobilidade Urbana fica na Tenente Silveira, 656, se eu não me engano, aqui pertinho. Provavelmente ele não veio de bicicleta, uma bicicleta do Floribike, deve estar preso em algum congestionamento, não chegou ainda, pelo atraso. Então eu queria aqui ver se alguém já tem algum interesse de utilizar o púlpito para se manifestar em relação a esse projeto. A gente tem que terminar essa reunião até às 3 horas da tarde. Nós queríamos abrir a manifestação antes do IPUF, enquanto o IPUF se prepara aqui para a apresentação. Pode ser? Ótimo. Para a gente quebrar um pouco o protocolo, porque a gente tem... Fabiano gostaria de se manifestar, usar a palavra? Alguém? Então vamos aguardar o IPUF para as manifestações técnicas em relação ao projeto. Fabiano, não sei se foi no ano de 2014 ou no ano de 2015 que teve um novo edital que também deu deserto. Já uso um pouco, já falo disso. Muito fácil. Então vamos lá, aproveita esse espaço que a gente tem para a gente manifestar e poder... O Fabiano Pacheco faz parte do assessor parlamentar do nosso gabinete, mas também faz parte da Amobice, entidade que representa os interesses dos ciclos usuários da Grande Florianópolis. Testando. Aqui acho que não está funcionando. Conseguem ouvir? Não. Vamos lá agora sim. Na verdade, o edital, o Floribike está sendo pensado na cidade desde o ano de 2007. Não é nem desde o ano de 2009. Em 2007, só para lembrar, estavam início os 2 primeiros sistemas no mundo. Por exemplo, o Velib. Foi anterior a São Paulo ter o projeto Uzibike, que era um sistema bem pouco tecnológico. Foi anterior ao Rio de Janeiro ter o Samba. Foi anterior a Blumenau, que também, por esse período, acho que 2011, teve o primeiro aluguel, sistema de bicicletas da cidade, hoje desativado. Nesse período, nós tivemos no Brasil 3 avanços tecnológicos importantes em relação aos principais sistemas. Nós tivemos sistemas que cresceram, sistemas que foram finalizados, foram encerrados. Uma parte que é meio chata de dizer, diferentemente de Córdoba, na Argentina, que o sistema foi pensado pela cidade, foi todo estudado pela cidade, e apenas posteriormente a operação foi repassada a uma entidade privada, por motivos da cidade mesmo, não querer mais desenvolver seus servidores diretamente nisso e liberá-los para outros projetos, em Florianópolis isso nunca esteve pensado seriamente. Sempre foi se estudar, se planejar e uma empresa operacionalizar o sistema. Isso quer dizer, o investimento público para um sistema modal que é tão importante nunca foi pensado ter realmente o investimento advindo diretamente do município. E com isso eu quero reforçar um pedido que já vem de 2 gestões, assinados pelos 2 últimos gestores, que foi o de destinar 20% do Fundo Municipal de Trânsito para o que a gente chama de sistema cicloviário, que é definido pela Lei Complementar 78. Por sistema cicloviário, se fossem destinados esses valores, poderia-se haver um incremento de ciclovias ou de vias cicláveis pela cidade de uma forma absurdamente impressionante, ainda aquém do que merecemos, mas poderíamos pelo menos estar vendo o crescimento da malha cicloviária do município. Houve 2 editais que estiveram vazios, um edital que teve empresas interessadas. Esse edital era, na verdade, um edital pela metade. A primeira licitação foi dividida em habilitação e concorrência. Demorou 2 anos entre um edital e outro. Nesses 2 anos, uma empresa, que era Alta Vista, tinha interesse em entrar no mercado sul-americano, mas ela optou por ir para Nova York. Então, a gente perdeu, pelo timing, pela falta de vontade,
um know-how que é impressionante e está simplesmente numa das maiores cidades do mundo. Acho que agora posso abrir a palavra para as manifestações do IPUF para mostrar a nova versão do projeto. Obrigado, Fabiano. Esse projeto Floribike, realmente, o Fabiano me corrigindo, desde 2007, ou seja, nós temos ainda mais tempo daquilo que, a partir do momento que chegou no poder público para dar encaminhamento, a sociedade civil já vinha discutindo esse assunto, a importância das bicicletas compartilhadas no município de Florianópolis. Florianópolis, que é uma cidade, principalmente onde comporta a ideia do sistema, que é a região universitária, a bacia do Itacorubi e o centro da cidade, muito diferente do que muitas pessoas pensam. É uma região muito ciclável, muito boa para pedalar, só quem pedala dia a dia ele sabe como é tranquilo fazer um pedal, muito mais tranquilo que ficar preso nos imensos condicionamentos da cidade, né? Vejo alguns ciclistas aqui afirmando positivamente. Michel, então, palavra contigo. Deu um pequeno problema no arquivo que o IPUF iria apresentar. Nós temos ainda, se alguém conseguir mandar isso por e-mail, a gente pode abrir a palavra para outras pessoas, ou se você preferir, eu sei que você tem habilidade também e desenvolve bem. Vou usar o microfone ali ao lado, por gentileza. Michel, que é diretor da região metropolitana do Instituto de Planejamento Urbano, aqui do IPUF, município de Florianópolis. Cabe salientar que eu posso desenvolver porque a gente está num processo de abrir informação. Está ali o mapa online, tá, que consta as estações sugeridas e tal para o Floribike. Depois eu entro mais nessa questão da rede de espaços públicos que a gente está começando a disponibilizar para a sociedade civil, o que a gente está pensando em planejamento e o que pode. Vou deixar as imagens que são a imagem que é mais relevante. Eu pediria para o Thales de repente operar ali, ligar para nós o que é a malha cicloviária atual da ilha inteira, né? Ampliar o mapa ali e desligando o que seria que a gente está propondo. Bom, vamos lá. A gente está no IPUF trabalhando em parceria com a Secretaria de Mobilidade na construção desse novo edital. O edital já foi encaminhado para análise do setor de licitações da Prefeitura. Algumas considerações importantes têm que ser feitas sobre a construção desse novo edital, que foi bem colocado pelo vereador Maicon, que o que estava posto era impraticável no sentido econômico das empresas que pretendiam colocar, e também a gente está revisando algumas questões conceituais. Tá? Primeiro, a gente vive uma cidade, em Florianópolis, uma cidade que tem várias nucleações urbanas separadas entre si pela paisagem natural, né? E isso se vende como uma dificuldade para a mobilidade do transporte coletivo, do transporte baseado em bicicletas, né? Essa separação, o que não é verdade. As pesquisas indicam que a bicicleta é um dos principais meios de transporte, especialmente para as camadas de baixa renda, né, que ela enxerga na bicicleta como uma possibilidade de economia, né, para poder se deslocar. Nesse sentido, também a gente verificou que a estrutura cicloviária posta até hoje, ela é muito baseada, muito mais voltada a onde eu consigo aplicar uma sobra de sistema viário, uma ampliação do sistema viário voltada ao lazer, e com baixíssima conectividade entre as partes, né? Aí entra em critérios mais peculiares, do tipo a qualidade de uma determinada ciclovia, a qualidade de uma ciclofaixa ou de um passeio compartilhado, que também é um problema, mas a gente enxerga muito mais um problema, falta de oferta do reequilíbrio da infraestrutura urbana como um todo para oferecer ao modal pedal o que ele tem que ser. Né? Ele tem que ter espaço enquanto um mecanismo eficiente da ocupação do lugar público. Ele transporta, tem capacidade de transporte muito maior do que as faixas de automóvel, considerando o que ele ocupa. Tá? Mais ou menos naquilo que a gente conversa sobre a ponte, né, Ercílio Luz, que não adianta a gente colocar um monte de carro se vai transportar pouca gente. A mesma lógica, se a gente analisar os diferentes perfis de transporte, a bicicleta ela é até mais eficiente que o automóvel. Tá? Além disso, a gente tem verificado e analisado uma série de estudos mundiais que comprovam que, na realidade, um dos medos que existem é que quando tu amplia o número de usuários, parece que vai ter mais atropelamentos. Pelo contrário, quanto mais usuários, menos a taxa de mortalidade
pela utilização da própria bicicleta, né? E quanto mais infraestrutura, mais usuários vêm também. Isso de forma bastante exponencial, tá? Teria os gráficos para mostrar, mas na palavra que a gente defende, tá? Observado isso, e a gente viu uma série de descolamentos também entre os projetos de infraestrutura que vinham sendo feitos na cidade e o desapego que eles tinham sobre as questões de valorização tanto do pedestre, em primeiro lugar, depois da bicicleta, depois do transporte coletivo e depois do automóvel. Todos os projetos são baseados desde um recapeamento de uma via, fechar um buraco, é sempre colocado o automóvel como a variável principal da equação, e a gente está desmontando gradativamente essa ideia e inserindo as pessoas em primeiro lugar e provocando que a Secretaria de Infraestrutura... Chegou? Ah, manda bala. Olha aí, eficiência, viva a internet. Bom, ele vai abrindo aí. A gente verificou que realmente a bicicleta ela não tinha vez no planejamento, é sempre uma tentativa, uma busca, né, de onde é que eu consigo encaixar. Então, a gente está revertendo um pouquinho os procedimentos, isso é uma conquista gradativa, de desenvolvimento de qualquer projeto, em que o IPUF, junto com ele, seja o articulador com as outras secretarias da etapa conceitual dos projetos e que consigam colocar esse começo, essa ordem, desde o início. Vamos ver como é que esse projeto se comporta para o pedestre, vamos ver se tem a oportunidade, a necessidade da bicicleta, como é que a gente pode agregar o transporte coletivo e assim por diante. Tá? Então, isso já está acontecendo na Secretaria de Infraestrutura, com alguns projetos de recapeamento de vias. A gente está conseguindo vender a ideia que o recapeamento também é para fazer passeios. Né? Então, quando tu vai recapear, tu não pode recapear só para o automóvel, tu tem que... tem a oportunidade de te converter numa ciclorrota, aquele setor, vamos aplicar, já que a gente já vai recapear, cabe uma ciclofaixa, dependendo da característica da via, a gente já está criando esses estándares, e, claro, isso é um processo, tá? Uma conquista gradativa, a gente tem que demonstrar esses procedimentos até internamente, né, dentro dos diferentes campos da prefeitura, e para ir conquistando. Tá? Nesse sentido, conseguiu abrir ali? Está baixando? Tá. Nesse sentido, a gente verificou que estava na hora de criar um programa voltado à questão da mobilidade baseado nos cicláveis. Tá? E a gente apelida esse programa de Mais Pedal. O pessoal já tem conhecimento, não está lançado ainda, porque a gente está criando consistência, mas a gente vai contando, né? Pega as oportunidades e vai contando. Tá? Esse programa ele se baseia nisso que a gente fala, é converter a bicicleta num ativo de mobilidade, e aí a gente estabeleceu um conjunto de ações e projetos mobilizadores. Tá? Dentro desses conjuntos de ações e projetos mobilizadores... alguém chegou. Pode já passar os gráficos ali, Thales, e ir lá para aquele... Aqui fala sobre aquilo que eu estava falando, sobre como o aumento da infraestrutura traz mais usuários, né? Próximo, pode Desculpa ir. Interromper, Michel. A TV Câmara consegue pegar os gráficos ali para que o público também... Nós estamos transmitindo ao vivo a reunião. Então, para que o público que está em casa também possa acompanhar aí. Eu não consigo, mas eu lembro um pouco. Eu posso trocar, daí fica mais fácil para... Esse aqui é a redução do número de colisões conforme aumenta o número de usuários, não necessariamente com infraestrutura. Tá? Então, o número de colisões não tem a ver necessariamente com o número de infraestrutura, mas sim, quanto mais ciclistas tu coloca na rua, mais ele é percebido e aí reduz o número de acidentes. Tá? Isso é extremamente relevante e desmonta aquelas teses não tem como eu botar bicicleta porque eu vou passar de carro. Não é isso, tá? É o contrário. Quanto mais bicicletas, menos acidentes. Pode ir em frente, por favor. Aqui coloca o quanto é destinado do percentual do espaço da cidade para o modal bike. Isso é extremamente relevante e para nós passa a ser um indicador. Então a gente vai utilizar isso com um balanço, está pequenininho, mas é 2,38%. É isso? 2,38% da infraestrutura de espaço público é voltado para o modal bike. É muito pouco, né, comparado com outras cidades do Brasil. A exemplo, Rio Branco. Eu não conheço Rio Branco, mas deve ser bem legal. Está cheio de espaço para bicicleta lá.
E aí vai, Vitória também, que é um dos modelos que a gente tem utilizado para o Floribike. Tá? Isso é bastante importante salientar. O prefeito, inclusive, visitou Vitória, conheceu o sistema e está parceiro, né, do projeto. E aí vai, Floripa aparece lá com 2,38% da nossa infraestrutura de espaço de mobilidade destinado à bicicleta, que é muito baixo. Se a gente colocar transporte coletivo, isso desaparece, porque a gente não tem nenhuma via exclusiva hoje para ônibus. Tá? É extremamente complexo isso, e a gente está querendo mudar um pouco esses números, esses indicadores. Pode ir em frente, Thales, por favor. E aí o Mais Pedal é isso, é tentar trazer a bicicleta para o contexto da mobilidade. Pode passar, por favor. E alguns eixos de atuação. O primeiro desses projetos mobilizadores é realmente a implantação do projeto de bicicletas compartilhadas Floribike. Entendendo que, embora esse primeiro ato, essa primeira fase, a gente reduziu bastante a quantidade, tá, de bicicletas que deveriam ser colocadas, até para nós entender a nossa realidade local. A gente passa para, depois tem um mapinha, a gente passa para um número bem reduzido, com possibilidade de ampliação até um X número, e que coloca também a característica da ilha, que ela é bastante separada, e a gente acredita que a gente vai ter que provocar sistemas e operações diferentes. Por exemplo, em determinados lugares, elas são mais ativas no verão, e outras não, muito embora cada vez mais os bairros tenham essa autossuficiência. A gente acredita que, tendo bairros mais diversos em termos de uso e de pequenas centralidades, a gente vai ter subsistemas, né? Então, por exemplo, na Lagoa, vai ter bicicletas compartilhadas da Lagoa, o que não impede alguém sair de uma bicicleta compartilhada e ir até o centro, mas o nosso jeitão aqui possibilita ter vários exemplos de operação. E, naturalmente, que o centro da cidade é o laboratório principal e é o que é colocado nessa fase do Floribike. Tá? Além disso, a gente está provocando uma análise e uma necessária ampliação da rede cicloviária, e aí o conceito é ganhar espaço. Tá? Não vão, a gente mediu, e vai demonstrar isso depois para vocês, que se a gente operar com ciclovias, por exemplo, essas ciclovias são mais caras e não conseguimos conquistar o espaço. Então, a gente está fazendo uma análise da inserção da bicicleta dentro dos bairros, dentro do centro, a partir principalmente de ciclorotas e de ciclofaixas. Tá? E aí, esse programa de ampliação, a gente já conversou com o prefeito, ele está esperando a gente agora apresentar o conjunto de ideias para ver que ações que a gente toma. Também a questão da educação e informação sobre mobilidade e ciclos está dentro de uma das ações que a gente está planejando. A criação de eixos cicloviários de acesso ao coração do centro, tá? Porque não adianta a gente circular a cidade e não levar o ciclista para o coração da cidade. Então, a gente tem um projeto mobilizador de colocar a Gama Dessa como um eixo ciclável e fazer conectividades dela com o resto, porque a Gama Dessa ela é o plano ideal, perfeito, ela é horizontal, e a gente tem espaço. Né? Então, fazer chegar a bicicleta também é onde colocar a bicicleta. Então, existe um programa que a gente está lançando dia 20, chama Calçada Certa, não sei se vocês já ouviram falar, a gente está todo mundo convidado para ir ao CDL, que é a ressignificação das calçadas, primeiro a começar pelo item de acessibilidade, mas um dos próximos capítulos é a questão da alocação de equipamentos, de lixeira, paraciclos e etc. Então, vai constar na lei que determinados empreendimentos ou determinadas situações, especialmente aqueles comerciais, eles têm que oferecer no passeio público o espaço para a colocação da bicicleta. Tá? E aí a gente também agora está com a revisão da 482, melhorando alguns itens dela, não estamos revisando todo pelo diretor, tá? Mas a gente quer que esteja constante que edificações voltadas ao múltiplo uso ou comércio, elas têm obrigatoriamente espaço para estacionar bicicletas, e não só nos edifícios residenciais. Tá? E aí esse espaço de estacionamentos, dependendo de um número de espaços comerciais, ele seja acompanhado de vestiário, tá? Que é isso, pegar 2, 3 vagas de carro e converter num algo que potencializa 50, 60 pessoas a utilizar. Né? Tá? Além disso, a gente tem dentro do programa Ponte Viva como conectar a bicicleta. A conectividade é o principal elemento dentro do projeto Ponte Viva, que é
o projeto que articula a Ponte Hercílio Luz com os entornos como um todo. A gente mediu que o potencial ciclável, a partir da implantação da Ponte Hercílio Luz, aumenta em 30% de potencial do ciclista utilizar a malha urbana do centro aqui, se nós ativarmos a ponte. É muita coisa, 30% é muito espaço. Tá? Além disso, a gente está estudando uma articulação da ligação UFSC e UDESC, também como um projeto mobilizador, e que temos discutido com os colegas aqui, participamos de alguns eventos. Estaremos fazendo uma oficina mais final agora nesse mês para bater o martelo no modelo que a gente está propondo para a Madre Benvenuta, tá? Que, pela nossa ideia, é um ponto de virada no sentido de percepção da bicicleta e inter-relação com a cidade. E que nós temos que, na realidade, entender o espaço urbano para dizer que forma a gente tem que colocar a bicicleta. Na opinião do IPUF, por exemplo, é mais importante nós colocarmos bicicletas nas duas fachadas e não no eixo da via, da Madre Benvenuta. Isso, a princípio, parece uma obra mais complexa, mas ao longo do tempo ela vai criar o que a gente chama de via completa, mais ativa. Ou seja, tu tem o pedestre, a bicicleta, o ciclista ele para no comércio, ativa o comércio, e aí para nós é uma maneira mais inteligente de lidar. E isso é importante, que dentro do Mais Pedal a gente está fazendo um conjunto de manuais, e vão pedir ajuda, tá, dos pessoal da bicicleta, da universidade, de quem for, para fazer isso, que é explicar isso, por que determinada situação tu tem que ser ciclofaixa, por que outra determinada situação uma ciclovia, e assim por diante, para educar o projeto urbano também. Tá? Pode passar. Sobre a ampliação da malha cicloviária, a gente fez já um levantamento, pode ir. A ideia é criar espaço com baixo custo e alto impacto, ganhar espaço para o cicloviário, ampliar a malha atual, e atingir grande parte do município conectando caminhos já utilizados pelos ciclistas. Tá? Pode ir em frente. O que a gente viu, que ciclovia, em termos de custo por quilômetro, é quase 3, 4, 5 vezes o custo. É óbvio que nós não vamos fazer uma ciclofaixa numa SC. Né? Então, a categoria da via, o tipo da via é que vai determinar o tipo de solução, mas esse primeiro programa mobilizador ele se afasta um pouco da ciclovia tradicional. Esses são grandes temas de mobilidade, de integração entre setores, e se aproxima mais da conquista da ciclofaixa e da ciclorrota, tá? Até para inserir a bicicleta mais no tecido urbano ativo. Tá? Pode ir em frente. Aqui a nossa malha cicloviária é até bom, dá para ver a feição ali do centro, né? Alguma coisa em direção ao sul. Isso aqui já está disponível online, tá? espaçospúblicos.pmf.sc.gov.br. Tá? É a rede de espaços públicos que absorve alguns temas do Mais Pedal. Tá? Esse vai ser um grande portal que a gente está fazendo para interação sobre a questão da rede de espaços públicos, e ali dentro tem mapas da rede. Dentro de mapas da rede, você vai clicar ali, Mais Pedal, vai ter esse mapa aqui, pode ir ao próximo, e vai ter a sugestão, que a gente está em análise, da ampliação da malha cicloviária por esse programa inicial. Tá? Pode ir. Depois a gente coloca online e daí copiar. Então, vou repetir lá. espaçospúblicos.pmf.sc.gov.br. Tá? A ideia, por enquanto, só são programas ainda separados, Mais Pedal, calçada, parklets, mas no futuro vai ser um grande portal em que o cidadão vai interagir com os projetos. Vai ser um portal em que hoje tem uma demanda bastante grande por adoção, intervenção, algumas coisas efêmeras sobre o espaço em que são coletivos, às vezes, que querem atuar. Né? Então, ali, e a pessoa perguntar, eu falo com a Floran, falo com o IPUF, falo com a Secretaria de Obras? Não, vai falar com a rede de espaços públicos. Tá? É ela que vai dar o melhor encaminhamento para cada situação de adoção ou de manutenção, e etc. Então, essa é a ideia. Criar para o cidadão um lugar só que ele vai se articular. E até entender pesquisas que a gente tem feito sobre quais as áreas da cidade que têm menos quantidade de bicicleta ou percentual de bicicleta, né? Ou quais as áreas da cidade que têm menos praça, né? Porque é muito legal, a gente adota a praça só no centro e tal, é bem legal. Mas tem vários lugares que estão precisando de praça, né? Então os estudos vão demonstrar isso também. Aqui são as vias que a gente levantou e categorizou, não vamos entrar em detalhe aqui. Assim que possível, a gente vai vincular cada linhazinha lá, que a pessoa vai dar um clique e
vai pegar aquela ali, qual que é a característica que se deseja para aquela intervenção, tá? Se é uma ciclorrota, uma ciclofaixa, uma via compartilhada, esse tipo de coisa, tá? E nesse levantamento a gente chegou em... Pode ir em frente, por favor? Aqui no número de intervenções por um bairro, né, ela é bastante espalhada, né? Claro que o centro e a região central aparecem como potencial. Aí, não é definitivo, tá, gente? Até a gente pede a colaboração de vocês a indicarem lugares, tá? Olha, por que não em tal lugar, né? Pode ir em frente. E aqui um exemplo. Esse aqui é o centro hoje, né? Pode ir. E o desejo com essa primeira fase. Isso não é que vai... o programa acaba aí, não. A gente tem que criar e parar um pouquinho de pensar o urbanismo enquanto coisa acabada. O urbanismo é processo. Então, a gente tem que saber qual que é o próximo passo. O próximo passo é a conquista de X quilômetros de malha cicloviária. Pode ir em frente. Hoje, as ciclovias atuais, né, e comparado com o que a gente teria, então, quantos quilômetros aumenta? 40? A gente, só com essa ação inicial, a gente aumentaria em 60% a malha ciclável, tá? E nossos estudos iniciais apontam de 1,5, 1,6 milhões, assim, para fazer as intervenções, que é um número bem reduzido. Que se fosse converter isso numa ciclovia, numa SC, a gente ia fazer quase nada, né? Então, a gente quer conquistar espaço, mostrar o ciclista, tá? Ok? Pode ir em frente. Proporção aqui, desculpa, tem aqui até um número, né? A rede atual com o que é só aquilo que está botado hoje no mapa significaria. Pode ir em frente. Aqui a relação malha cicloviária existente versus malha cicloviária atual dentro do... Aqui difere um pouquinho, né, daquele número apresentado pelo G1, que é aquela matéria de 2,83. A gente fez uma outra análise que dá 5 e pouquinho dentro dos critérios nossos. Mas é um indicador, tá? E aí, quanto passaria dentro da relação de malha total, né, de infraestruturas com o programa? Passaria para 9,04, tá? Pode ir em frente. E aí, alguns projetos mobilizadores, como, por exemplo, a Rota Soriana, que seria pegar a antiga... A cidade foi construída não pelas SCs, tá? A ocupação original foi feita pela Cota 20, que a gente chama. É bordejando os morros, que foi criando os bairros. Então, a gente sai daqui, pega a Agronômica, Trindade, depois vai para o Itacurubi, aí volta lá para o Saco Grande, daí vai para o Cacupé. Essa rota açoriana é onde se deu as comunidades, e é numa cota mais perfeita para o ciclista, e integra todas as nucleações de bairros internos. Então, a gente está selecionando trechos da Virgílio Várzea, por exemplo, de outras... Aqui é um exemplo, tá? Então, a gente quer aplicar... Está ouvindo? Não? Vamos só pedir para o senhor se manifestar no microfone. Eu acho importante. Poder gravar. Nós temos algum microfone que ele possa se manifestar? Não temos microfone? Por favor, então o senhor se dirige à frente, utilize o microfone para... Eu já vou acabar, daí acho que fica um espaço bom. E a gente abre. O senhor pode vir aqui à frente e já... Vamos abrir aqui para o senhor. Claro. A palavra do senhor pode se dirigir à frente e eu vou dar a palavra para o senhor na sequência. O final aqui, daí acho que para poder registrar também. Só queria dar uma contribuição. Sul da ilha, caminho do sul da ilha, José Mendes, Costeira do Pirajubaé, essa rota também. Toda a malha. Iremos abrir, na verdade a reunião é uma reunião ampliada da Frente Parlamentar. O vereador Pedrão daqui a pouco está vindo aqui também, outros vereadores devem aparecer. Mas a gente vai abrir sim a palavra para os senhores, tá? Deixar a manifestação do IPUF, daqui a pouco a gente vai abrir todas as... Não, tranquilo. Não, eu fiquei preocupado. Eu não sabia se não falhou o som ou a minha ideia era... A gente só pede para todos que a manifestação possa ser no microfone, porque quem está em casa, às vezes, fica vendo um papo parece um papo de bêbado, porque só uma parte fala, outra não. Tá bom. Vamos lá. Aqui é um exemplo, tá? Pode ir para a próxima, rapidamente. Né? Então, é um exemplo que vai trecho de ciclorrota, né? Aplicar a ciclorrota, a reeducação da velocidade do trânsito, etc. Pode ir em frente. E aí no centro, aquilo que eu falo de levar o coração do centro é um projeto mobilizador também, pode ir em frente, que é fazer uma ciclofaixa organizada ao longo da Gama Dessa e etc. Tá? Pode ir em frente.
Com relação ao Floribike, a etapa inicial é voltada a esse anel central, pode ir, incluindo, claro, estações no continente. Aqui faltou, tá? A gente está estudando, que está um pedido há um tempão, né? Como colocar de definitivo, se é uma ciclofaixa, ligando todo o Coqueiros ali e tal. Estamos batalhando ali para entender. Inclusive, a gente quer propor, talvez, por que não testar alguns dias já com cones e tal, porque está dado, né? Parece que está caindo maduro, né? Então, pegar atrás do sábado, do domingo, desculpa, leva para o sábado e depois escolhe uma terça, e aí vamos começar, tá? Ok? E aqui mostra as estações. Uma novidade, a gente começa com 25 estações com espalhadas. Essas cores diferenciam, são sugestões, tá? 250 estações, 250 bicicletas de adulto e 50 bicicletas infantis, que é um sucesso lá em Vitória, o uso da bicicleta infantil, motiva o pai a andar de bicicleta também. Então, ele leva, perto das praças, que são territórios menores, mais controlados para criança, a gente está colocando estações que possibilitem aluguel da bicicleta infantil também. E nessa primeira etapa, está sugerindo um contrato de até 100 estações, tá? Dentro daquela lógica que a gente tem que abrir espaço para modelos diferenciados. A gente está estudando também, de uma forma bastante intensa, a possibilidade de não ter estações, tá? Então, o edital está aberto, né, Thales? Que se alguém manifestar uma tecnologia que já existe em outros lugares do mundo, que tu possa deixar a bicicleta e a pessoa localiza ela por GPS, outros tipos, e destrava ela no celular, ela fica travadinha num parabike qualquer, eu pego ela sem a necessidade da estação. Aí seria um passo excepcional. Então, a gente está deixando o edital livre para se alguém manifestar essa tecnologia também, tá? Pode ir em frente? A ideia, a gente estudou uma série, tem uma tabela aí, depois o Thales, se alguém perguntar, pode avaliar. O preço que estava colocado anteriormente, a gente achou exagerado. Então, esse aqui é um preço médio que a gente coloca para o edital, e dentro do edital, vocês vão ver que existem prêmios para quem oferecer menos preço. Então, pode alguém oferecer um pouco mais, tá? Eu quero R$10, mas é um preço referência. Pode, né, Thales? Ou esse é o preço top? É o preço máximo, tá? Desculpa, já evoluindo. Tá, então esse aqui, ele pode oferecer menos, e quanto menos oferecer, principalmente para aquela aluguel de longo tempo, ele tem um peso maior, tá? Então, por exemplo, diário 5, é um turista, é o pai que vai passear com a criança, etc., né? Um turista normalmente fica 3 dias de bicicleta, 2 no máximo, dentro de uma estada, né, de uma semana, salvo aqueles que são muito ativos, né, na bicicleta, daí eles alugam a bicicleta durante uma semana, né? Mas é para o usuário comum, assim, que vai se aproximar da bicicleta ainda, né? E a gente quer ir premiando e inserindo a população de baixa renda, porque a gente tem avaliado que para manter uma bicicleta boa, e geralmente é um trabalhador que precisa dela todo dia, né? Ele não consegue, daí as bicicletas oferecidas no mercado são caras, né? E aí só a manutenção vai lá, R$100, R$200 a cada 6 meses, né? Então a gente quer oferecer o Floribike também para o usuário cotidiano, tá? Aí, por isso que vai premiando. Mensal R$20, semestral 60 e anual 90, dando um valor bastante ínfimo, né? É um desejo, tá? Vamos tentar fazer valer. Em frente. E aí a gente acaba aqui, e agora acho que fica um bom momento para responder perguntas, tá? Eventualmente, eu vou ter que pedir ajuda para o Thales, que está envolvido diretamente na montagem do edital e etc. Tá? Bom saber. Obrigado pela explanação, Michel. Assim como os outros técnicos do IPUF também quiserem se manifestar, é só usar o microfone também para dar essa contribuição. Eu fico bastante feliz de ver que Florianópolis entrou um pouco na realidade da sua dimensão, do que é a cidade, de um projeto com estações menores, né? A gente queria um projeto muito maior, e agora eu acredito que dessa forma, quando eu estive na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, tive a oportunidade de coordenar esse projeto, e eu falei diversas vezes para o secretário de Administração, Gustavo Miroski, e para o ex-prefeito César Souza Júnior, que o modelo que nós tínhamos era um modelo muito bacana, era o modelo dos sonhos, mas era uma BMW, e Florianópolis não estava apta. Me permitam a analogia com um veículo automotor, não é o meu interesse fomentar os veículos automotores, mas me permitam apenas para esclarecer. E Florianópolis tinha a capacidade de comprar um Golzinho 1.0. Então nós tínhamos que começar pequenininho, um modelo pequeno, mais pontual, para ir depois crescendo, ou dar essa oportunidade para que as empresas que viessem investir em Florianópolis investissem primeiro
no modelo menor, para depois ir crescendo. Então, eu tive a oportunidade de conversar com diversas empresas. Se nós tivéssemos um modelo menor, certamente nós teríamos uma concorrência, e não teve, né? Insistiram mais uma vez em um modelo robusto que Florianópolis não comportava naquele momento. E agora eu fico muito feliz com essas informações. Tem algumas questões que a gente precisa ter acesso ali também, a questão do edital, que são o modelo das bicicletas, questões mais técnicas. Essa frente vai se debruçar nessas minúcias, nesses pequenos detalhes, até porque nós temos aqui o Fabiano, que tem um vasto conhecimento nesse assunto, a própria Amobice, que também tem um conhecimento bastante depurado, e a gente conta com contribuições de vocês para fazer esses encaminhamentos para o IPUF. Certamente esse contato já está tendo, mas nós queremos reforçar. Antes de passar a palavra para os senhores, quero informar que a Júlia está aqui fazendo a inscrição, e eu queria passar a palavra para o Peters, que é o presidente da Amobice, para fazer suas considerações de maneira institucional. Boa tarde a todos. Obrigado, Maicon, pela oportunidade das frentes parlamentares. Obrigado, Michel, também pela implementação desses projetos de alta qualidade, né, que nos deixam muito esperançosos. A gente reputa, como o Fabiano já falou, um sistema compartilhado de bicicletas é um recurso muito importante para as cidades, para a humanização das cidades, né, como se verificou em Paris, Nova York, e Fortaleza, Vitória mesmo, né, também já foi citada. Assim, acho bem interessante a proposta do IPUF. Eu colocaria algumas possibilidades de verificação que poderiam ajudar a gente, né? É a implementação das zonas 30. As zonas 30 na Lagoa, no Ribeirão da Ilha, foi um projeto de gestão passada, acabou não emplacando, né? Mas continua sendo relevante e importante para a cidade como um todo. Havendo zona 30, existe uma facilidade para o compartilhamento com as bicicletas, né? Avenida Rio Branco. Agora, as vias em geral, né, e não só a Amobice, como participante da Rede Vida no Trânsito, para redução de mortes, redução de lesões, seria importante a cidade passar por um processo de redução de velocidades em algumas vias, assim, onde há alto tráfego de pedestres, né? Por exemplo, a Mauro Ramos, né? É uma via central, né? A própria Rio Branco, que o Michael falou. A Otto já está na mira aí, né? E, bom, hoje também eu estava lendo no Twitter, a Mobike é a empresa que trabalha com bicicletas sem estações. Então, eu estava lendo hoje que ela tem uma capacidade de produção dela própria de 50 mil bicicletas por dia. Isso é enormidade, né? Então, quer dizer, ela tem uma condição, seria interessante se a gente pudesse atraí-la, né? E, bom, é isso. Então, as colocações, por enquanto, a gente vai continuar conversando, né, sobre isso e tentando ajudar nos estudos aí do IPUF, né? Esse caso da Madre Benvenuta, nós não chegamos ainda a uma conclusão. Me agrada muito a colocação da bicicleta na fachada, né, na cidade, porque algumas intervenções viárias feitas no passado jogaram a bicicleta para fora da cidade, que é totalmente enganoso isso, né? Coloca só como algo de lazer e não de transporte. É isso, muito obrigado. Obrigado, Peters, pela manifestação. Acredito que Claro. Vamos abrir aqui para o comentário da Zona 30, que é o que vai também auxiliar nessa questão em alguns déficits de construção de estrutura cicloviária, permitindo essa relação entre a bicicleta e o veículo automotor no compartilhamento da via, no que prevê o artigo 58 do Código de Trânsito, que é onde não houver nas vias rurais, urbanas, né, onde não houver estrutura cicloviária adequada, a bicicleta pedala com prioridade no bordo da pista, com prioridade sobre o veículo automotor. Então, isso é muito importante.
É bem lembrado, as zonas 30, na verdade, a gente está estudando até, se for o caso, zona 20, zona 10, zona quanto menos menor em alguns casos, tá? Até porque existe uma característica fundamental do nosso território, todo mundo sabe a famosa servidão, né, que só existe aqui, né? E para nós, um dos procedimentos que a gente está tendo num programa que vai, próxima escala da rede de espaços públicos, a gente chama de nossos bairros, tá? Reconhecer o bairro, identificar as suas características essenciais e, a partir dela, propor soluções espaciais também simples, mas que mudam a cara. Vamos lá, por exemplo, uma determinada servidão é tão pequena e se tenta colocar um passeio. Daí fica aquele passeio de 20 centímetros para proteger o poste, parece, né? E as pessoas andam no leito, e as crianças brincam na rua, né? Então a gente quer... E falta praça. Então, existe um programa dentro dos nossos bairros, e tem o programa de REURB, que prevê também essa questão do espaço público ressignificado também dentro dos bairros, e aí vai aparecer muita zona 20, muita zona 30, ruas praças, ou servidão praça, que a gente já chama. O modelo de Florianópolis, se me permitir, Michel, é o modelo da Vidal Ramos, né? É um exemplo, mais ou menos é um exemplo para quem está em casa ou para quem está aqui para entender. E também um exemplo que a gente pode dar de uma que futuramente poderia ter essa questão da adequação, por exemplo, é a Tiradentes, né? Como construir uma ciclovia na rua Tiradentes? Talvez tenha que compartilhar mais. Tem que ser compartilhar, né? Não existe possibilidade de construir aquela rua. Então, só para dar essa dinâmica. Com certeza. Então, não tá